Olá, boa noite pessoal do Facebook, boa noite pessoal do Instagram. Mais uma quinta-feira maravilhosa, estamos aqui, né? Para mais uma live. E provavelmente esse tema, algumas pessoas já se sentiram nesta situação. Então, vamos falar sobre a solidão no meio da multidão. Vamos deixar o pessoal entrar aqui. Gratidão a todos. Vamos aguardar um pouco para que o pessoal possa entrar. E quando você entrar, se for possível, se sentir no coração, compartilhe essa live para mais pessoas. Isso é muito importante. Oi, Márcia, boa noite. Oi, minha linda. Gratidão por estar aqui presente com todos nós. Né? Uma live tão gostosa, com certeza será. E eu pretendo fazer essa live com muita interação, gente. Porque, para mim, é confortável responder as perguntas de vocês. Alguns, até se quiser colocar alguns desafios, fiquem à vontade também, tanto aqui no Facebook como no Instagram. Tá? E como eu estava dizendo, quantas pessoas já sentiram sozinho no meio desta multidão de pessoas? Oi. Deixa eu só colocar o óculos, porque agora sem o óculos não dá mais. Ah, que bom. Sempre que possível estou por aqui. Ah, que linda. Gratidão. É gostoso estar com vocês. Eu falo que é muito bom estar com todos vocês. Para mim é gratificante. Eu falo que é um momento onde eu posso compartilhar com todos um pouco do meu saber, um pouco da minha experiência, né? E tudo aquilo que a gente vem há anos já, há décadas, estudando, aperfeiçoando. E é com muito amor que eu faço, cada 15 dias agora, esta live, entregando um conteúdo que pode realmente contribuir com as pessoas. Nós temos pessoas de todos os cantos deste país e algumas fora deste país maravilhoso. Então, é gostoso compartilhar tudo isso com vocês. Boa noite, Ana Paula, seja bem-vinda. Tá? E respeito a todos vocês que estão aqui já, nós iniciamos a nossa live e o tema hoje é a solidão no meio da multidão. Então, muitas pessoas, às vezes, estão um aglomerado de gente, até em festas maravilhosas, e no íntimo se sente só. Às vezes você diz assim, nossa, mas como pode alguém, no meio daquela festa, se sentir sozinho? Mas não é possível. Fulano está reclamando, falando que está se sentindo sozinho, mas estava conversando com inúmeras pessoas, estava dando risadas, mas a fala em si, no fundo, é esta. Eu estava lá, bem, conversando com todo mundo, mas no meu íntimo, eu estava me sentindo só. E foi algum momento que até eu me recolhi. Então, você ouve inúmeros casos assim, inúmeras pessoas que se
reportam a esta situação. Semana passada foi uma semana, por exemplo, que eu atendi 3 pessoas exatamente nesta postura. Tá? Eu me encontro muitas vezes em festas, em reuniões, mas eu não me sinto pertencendo, eu não me sinto bem, eu me sinto sozinha. E às vezes também não está com ninguém, mas aí se sente realmente sozinha, porque é a escolha que a pessoa fez. E cada um faz uma escolha. Então, quando você estuda um pouco, você percebe que esta questão da solidão no meio da multidão, ela é decorrente de inúmeras situações. Quando nós olhamos para a questão sistêmica, o que vem aí? O pertencimento. Na alma, esta pessoa não se sente pertencendo. Ela não se sente pertencendo àquele grupo que está no momento. É o grupo social. Quando você tem aquela reunião de família maravilhosa, muitas vezes se sente sozinho. Ou seja, eu não me sinto pertencendo àquele grupo, àquele núcleo familiar. Você está na faculdade, né? Nossa, eu converso com todo mundo na faculdade, converso com os colegas de classe, com os professores, mas eu me sinto sozinha ali. Nós tivemos a questão da pandemia. As pessoas ficaram reclusas. Foram 2 anos terríveis, né? Principalmente as primeiras semanas, o primeiro mês. E nós temos pessoas ainda com a síndrome que ficaram de todo aquele processo passado na pandemia, onde as pessoas ficaram reclusas, onde não tinha como se comunicar. As vovós, principalmente, né, se comunicavam com os netos só através de vídeo. Então, foram momentos desafiadores e que até hoje isto vem reverberando, vem trazendo sentimentos profundos, né, de uma solidão que ficou marcado, gravado nas células de cada um. Quando nós falamos a solidão no meio da multidão, precisamos também perceber o quanto as pessoas, em razão de alguns desafios que passaram ou estão passando, se sentem assim também. O caso, por exemplo, do rompimento de um casamento, o caso de um falecimento, perdas irreparáveis, se encontram neste processo de solidão no meio da multidão. A solidão, na realidade, ela vem de um outro patamar muito sério, que é eu falo que é uma linha muito tênue entre a solidão e a depressão, tá? Eu só vou acompanhar aqui, porque eu quero acompanhar todos os comentários, né? Eu quero hoje acompanhar... já entendi. Gratidão, Márcia, por estar compartilhando, tá? Isso é muito importante. Gratidão por compartilhar com mais pessoas e que realmente elas consigam entrar nessa live. Ou se não, assistir depois também, tá bom? Mas se quiser entrar aqui, a gente fica muito grato e tiver perguntas, responderei com muito amor e carinho.
Então, como eu estava dizendo, nós temos pessoas que se sentem, mesmo, né, estando cercada por várias. E a solidão é uma linha muito tênue. Se você não conseguir se autotrabalhar, tratar a solidão como solitude, você fazer ao inverso, de ver você ficar na solidão, que é um estado de depressão, uma linha muito tênue para a depressão, vá para um outro patamar. Se olhe, se autoconheça, vá para o autoconhecimento, para olhar para dentro realmente e ver o que aí se apresenta, e aí você vai para a solitude, que é totalmente diferente da solidão. É uma outra situação. Quando você está em solitude, você está com você. Você sente prazer em estar com você mesmo. Você se sente bem. Você entra num estado de meditação. É o tempo que você tem para você. Para você fazer o quê? Para você curtir você mesmo, o que é muito importante, e 90% das pessoas não sabem fazer isso. Elas não sabem conviver consigo próprio. Elas não têm essa noção do que é viver consigo próprio. Você pode fazer uma meditação, fazer uma análise do que você está sentindo. Essa solitude é o momento que você tira para fazer uma caminhada, para você fazer um exercício, sozinho mesmo, para você andar no meio da mata, contemplando, ou mesmo levantar e olhar para o sol que nasce e ficar algum tempo contemplando realmente a natureza. Então, esse é um estado de solitude, a hora que também você passa a perceber na sua caminhada a beleza que se apresenta. Muitas vezes nós andamos com excesso de preocupação e não tomamos a devida atenção para o que nos cerca, aquilo que nos traz o colírio para os nossos olhos. Então, na realidade, nós temos um trabalho muito profundo interno a ser feito. E é muito profundo realmente, porque neste estado de solidão, a questão pertencimento é uma das leis sistêmicas de Bert Hellinger. E eu entendo que o pertencimento é a principal das leis dele. São 3. Pertencimento, o equilíbrio e a questão hierarquia. Você pode respeitar a hierarquia, ou seja, todos aqueles que vieram primeiro, sem problema. Você pode fazer o equilíbrio, que é o dar e tomar. Eu recebo, eu dou, eu recebo, eu dou, e ali é o equilíbrio, não há um desgaste. E o pertencimento? O pertencimento vem da alma. O pertencimento é algo que transcende, para mim, que estudo muito e respeito todos os que entendem diferente, é a principal das leis sistêmicas.
Eu admiro as crianças de hoje, que realmente eu digo que são seres estelares, são seres de outras dimensões, e já ando preparando os pais para que entendam que seus filhos, com 15, 16 anos, vão olhar e dizer assim: eu pertenço a esta família, mas eu pertenço muito mais ao mundo. Até logo, e vou seguir a minha vida. Quando o papai e a mamãe sabem administrar bem esses seres que vêm vindo maravilhosos. Não vou falar de uma geração que já está aí com 25, 26 anos, mas sim as que estão chegando atualmente, que estão aí com 6 anos, 7 aninhos, 4 aninhos, né? Que a gente trabalha bem com eles. Então, a questão do pertencimento, ele vem da alma. E você trabalha todos os sentimentos e as emoções. E como fica o pertencer? Nós temos também um outro patamar, eu achei muito bonito numa das lives, o Vital Froze, quando disse: se você escolher crescer, evoluir, se autoconhecer, transcender tudo que está acontecendo neste mundo maravilhoso aí, se prepare para perder alguns amigos. Algumas pessoas podem, inclusive, se afastar. E não é por maldade, não é por não gostar mais de você, não querer bem você. Não. Quando as pessoas começam ao autoconhecimento, elas começam a vibrar numa energia totalmente diferente. Porque sai da criança, adultece, sai de um processo de reclamação, porque sabe que não há necessidade, porque, como adulto, ela entende todos os desafios, ela entende exatamente que tudo que está fora se apresentando foi algo que aqui dentro ela criou. Foi um campo de energia que ela emitiu e realmente atraiu todo esse processo para si. Então, ela não tem o que reclamar, ela tem o que trabalhar com as situações e solucionar as situações. Assumir, não terceirizar as suas responsabilidades. Ela esquece disso. Ela não tem mais o processo. Quando o autoconhecimento vai acontecendo, não tem mais a questão de terceirizar responsabilidades. Ela, como adulto, assume realmente as suas responsabilidades. Esse é um ponto. Quando desenvolve um pouco mais, a sua vibração, o seu campo energético, que nós somos 100% energia, seu campo energético fica totalmente diferente. O que ocorre? Algumas pessoas vão se afastar e outras que você nem imaginou vão chegando. E aí, o seu nível de diálogo também muda. E muitas pessoas não gostam disso. Eu falo isso, gente, de experiência própria, tá? Quando eu comecei a me autoconhecer, isso há 12 anos já nessa jornada, eu percebi que muitas pessoas olhavam para mim assim: nossa, mas como você mudou? Tem algo diferente. Aí você não é a mesma pessoa. Não, eu sou a mesma pessoa. Só que você passa a olhar as outras pessoas realmente como igual. E não tem como sair da crítica e julgamento. Quando você sai de críticas e julgamentos,
Muitos não gostam. Muitos não gostam, porque eles preferem aquela crítica de fulano, de cicrano, sabe? Aquelas conversas que daí não faz mais sentido no coração. Porque você sabe perfeitamente que você pertence ao sistema, você pertence àquela família, seja ela da forma como que for, funcional, disfuncional, não interessa. Você pertence àquela família, você pertence a essa sociedade, você faz parte dela, né? Você pode se afastar cada vez mais, ficar um processo mais recluso, né? Mas você sabe que não é uma solidão. Você sabe que é um processo interno onde você aceita tudo e todos com amor, com respeito, porque, como eu digo sempre, todos que sentam na minha frente são Deus, todos que chegam a conversar comigo são Deus. Esse é o entendimento que eu tenho, porque é o que está na Bíblia. Se nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, nós somos Ele. Então, não tem como contestar algo que vem há milênios, né? Mesmo com toda a interferência do homem, ao redigir os livros sagrados, você percebe que tem muito, né, da questão Deus na sua essência divina, na sua forma divina. Então, esse processo todo nos leva a entender e compreender que nós estamos evoluindo. Quando algo desse sentido acontece, perceba o quanto de evolução você está tendo. Questione com você. Por que fulano, cicrano e beltrano se achegou e outros se afastaram? Qual é o nível real da conversa atualmente? Eu me sinto bem nesta postura? Eu me sinto bem com essas conversas? Eu me sinto bem no local, nessa reunião que nós estamos fazendo? Eu me senti bem nessa reunião? Ou eu saí dessa reunião totalmente, parece que sugou as energias, não é? Quais são os sentimentos que eu saí dessa reunião, que eu saí desse local que estava uma festa muito grande? Então, precisamos sentir e perceber. Um outro, porém, né, que precisamos olhar para tudo isso, além desse autoconhecimento e o autodesenvolvimento que nos traz todo um aparato de informações e os níveis realmente das pessoas, perceba o quanto você está ligado ao coletivo. O coletivo nos influencia praticamente 90%. Então, quando nós olhamos só para o coletivo, esquecemos de olhar para nós mesmos, nós entramos no estado de conexão e as falas do coletivo são muito sérias. Esta é a razão que eu digo a vocês. Quando você começa no autoconhecimento, no autodesenvolvimento, essas falas aqui não fazem sentido mais no coração. Olha a importância do autoconhecimento. É difícil fazer o autoconhecimento, Meire? Não, ele é doloroso no começo. Ele é realmente doloroso no começo. Por que ele é doloroso?
Porque nós temos que mexer em algum lugar que você não quer. Que ali, provavelmente, você esteja no estado confortável. Pode passar por alguns desafios, desafios de saúde, desafio financeiro, de relacionamento, não importa, mas eu prefiro ficar quietinha no meu estado de conforto do que olhar para esses desafios aí. E quais são esses desafios? Hoje, uma pessoa disse para mim, a minha questão é mais ou menos ansiedade e não depressão, eu acho, bem assim, tá? Mas eu tenho, assim, um processo de uma ansiedade. E a primeira pergunta que eu fiz, muito tranquila, eu falei, tudo bem, só me diz uma coisa. Como foi a gestação desta criança que você está se referindo? Não, foi a pior coisa da minha vida, porque eu não queria essa gravidez. Eu chorei a gravidez toda, blá, 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 blá. Então, foram todas as histórias que a gente ouve, né? Eu costumo dizer sempre que atrás de todos nós tem uma grande história, que se os escritores conhecessem um pouco mais cada um, dariam lindos romances, né? Então, todos nós temos histórias atrás de nós. E aí ela me disse, mas você vai lá na ferida, né? Eu falei, não, eu vou no ponto-chave para você poder curar. E a segunda pergunta, como foi a sua gestação? A gestação que sua mãe viveu? Antes de mim, ela perdeu um filho e logo em seguida ela não sabia que estava grávida. Ela só foi descobrir depois de 4, 5 meses. Eu falei, interessante. A história se repete. E esse é o estado que você se encontra atualmente, de praticamente uma solidão, porque você não encontra o local seu dentro desse mundo ainda, não se encontra ainda, não se vê como mãe, mesmo depois de tantos anos, você não sente pertencendo a este processo todo, e aí que está todas as questões que se apresentam. Então, vamos analisando, desde o início da minha fala, vocês estão muito quietinhos aí, mas desde o início da minha fala, percebe o quanto nós temos a aprender com todos os desafios que se apresentam. Que eu não gosto de problemas, eu gosto da palavra desafios. E quanto nós sentimos só, muitas vezes, no meio de uma multidão toda. Uma outra questão importante para ser analisado é um estado que eu me senti a semana passada. Foi até aí que surgiu realmente o tema dessa live hoje. Eu venho muito estudando a questão dos OVNIs, dos extraterrestres, a questão toda da energia desse plano Terra, a evolução que nós estamos vivendo. E eu percebi que, em algum momento, eu não tinha... Se eu tivesse... Não dava para contar nas mãos, nos dedos das mãos, as pessoas que eu poderia conversar. E aí eu acabei chegando a uma conclusão que 2 ou 3 eu poderia realmente conversar e falar sobre a questão dos extraterrestres, que está sendo reconhecido, inclusive pelo Congresso americano, reconhecido pelos grandes cientistas, reconhecido pelos grandes estudiosos.
a evolução toda dessa criança, essa criançada toda que vem vindo, os questionamentos que eles vêm fazendo. Hoje você percebe que com 2, 3 aninhos eles olham para você e dizem assim, mas eu sei o que você está pensando, e fala realmente. Porque eles têm esta glândula aqui, que é a glândula pineal, que é o terceiro olho, a visão de outros véus, hiper mega desenvolvido. Então, é importante que nós analisamos isso. Acho que tem alguma pergunta que a Ana está... A Paulinha está dizendo, estou no processo de autoconhecimento e também estou estudando sobre os extraterrestres. Me interessa muito esta evolução. Sim. É a Paula Xavier? Uhum. Que bom. Eu acho, assim, de extrema importância essa colocação da Paula, e principalmente como terapeuta, uma pessoa que vem estudando todas as terapias alternativas, e você também dá uma pesquisadinha, da onde essas terapias alternativas vieram. Quando nós falamos, por exemplo, do Reiki, ele é milenar. O Reiki não é com Mikao Sui. Mikao Sui trouxe o Reiki, depois de estudar muito, ele canalizou os símbolos, porque tinham se perdido esses símbolos. Isso há 100 anos já que Mikao Sui canalizou novamente esses símbolos. E eu constatei a existência desses símbolos milenares quando eu estive no Egito ano passado. Então, não é que eu esteja falando algo que eu não tenha presenciado, não tenha sentido, não tenha visto. Tá? Então, por isso que eu falo, você conversar, essa evolução é maravilhosa, ela é linda, mas ela também, muitas vezes, pode te deixar um pouquinho afastado daquele círculo, daquela convivência que você tinha maravilhosa. E para você ter essa convivência com todas as pessoas, você entra no estado que não julga, mas também não permite que o que está aqui entre aqui. Porque o autoconhecimento te dá essa oportunidade. E aí você diz claramente, eu posso pertencer a esse grupo e não permitir que as falas do coletivo interfira no meu campo de energia, né? Trabalhando-se internamente e simplesmente olhando as outras pessoas como um ser divino. Está provado cientificamente, gente, que uma pessoa desperta no meio de 50, se ela tiver realmente equilibrada, ela consegue ir mudando, alterando esse campo vibracional. Se ela não conseguir alterar esse campo vibracional, uma das coisas que eu digo com tranquilidade, você faz o quê? A distância confortável. Então, não é a distância confortável de você para você mesmo. É uma distância confortável onde você se afasta sem precisar confrontar as energias.
e, ao mesmo tempo, você diz para você mesmo: eu pertenço a tudo isso, eu faço parte de tudo isso, eu respeito tudo isso, mas não preciso mais de confronto. Porque, acima de tudo, eu me respeito. Acima de tudo, eu me amo. Acima de tudo, tenho direito de me preservar. Então, vocês vão percebendo a grandiosidade do tema de hoje, que é a solidão no meio dessa multidão. A questão muito importante do pertencimento, que eu volto a dizer para vocês. Para mim, das 3 leis sistêmicas de Bert Helling, a mais importante, que é a ordem do amor, o pertencimento, vocês percebem que a questão solidão e solitude há uma diferença muito grande. Que você pode tranquilamente, a cada dia, evoluir e seu nível de energia crescer cada vez mais. Vou dar uma dica para vocês. No canal do YouTube, as redes sociais tem muita coisa que não serve, mas tem muita coisa ótima. Nós temos as frequências, músicas com frequências vibracionais de 800, 850, 900 Hz, frequências de Deus, inclusive músicas que eles dizem frequências de Deus, onde você pode ouvir com tranquilidade no período da noite, antes de dormir, colocar bem baixinho para você dormir, que são músicas que elevam a sua frequência vibracional, te traz um conforto para todo o seu corpo, para a sua mente, e você, no outro dia, está totalmente diferente, porque à noite você conseguiu entrar num campo de vibração totalmente diferente. Né? Essa é uma grande dica. E quem precisar pode também me escrever, que com muito amor eu mando pelo WhatsApp, que eu tenho inúmeras separadas aqui, tá bom? Como eu faço com os livros, como eu faço com as meditações, como eu faço com todas as orientações que eu dou, aqueles que desejarem, fiquem à vontade, que é um prazer para mim. Tem perguntas, Ana? Só temos uma colocação da Paulinha. Realmente afasta mesmo, porque a frequência é diferente. Sim. Sim. Você vai percebendo que as frequências, e em alguns momentos, você percebe que outras pessoas chegam com a mesma vibração que você está, com as mesmas conversas, com o mesmo movimento de energia, e pode contribuir elevando cada vez mais todo esse movimento. Tá? E uma outra coisa, Paula, continue estudando muito a respeito das outras dimensões dos irmãos realmente extraterrestres, que a gente chama, e aí você vai descobrir que o Mestre Jesus, quando veio para cá, é um grande avatar. É um grande extraterrestre. Tá? Então, tem uma história muito linda da vinda dele para cá, naquela época. E que, infelizmente, a gente não entendeu e provavelmente comece a entender, né, daqui para frente, pelo menos um milésimo de tudo isso. Tá bom? Gente, tem alguma pergunta? Gostaria de saber. Um outro ponto, a questão da solidão,
também está provado, né, cientificamente, que 96% da população mundial, vive brigando com a solidão e com a depressão também. Então, se provado cientificamente que 96% da população mundial se encontra nesse processo, aí nós vamos para as constelações, para as leis sistêmicas. Será que esse povo todo sabe o que é pertencer? Sabe o que é participar? Sabe o que é fazer parte de tudo isso? Não é? Sabem realmente o que é fazer parte, estar aqui, porque escolheu, não como muitos dizem, eu não pedi para nascer. Não, você pediu para nascer. Você implorou para nascer. Você entrou na fila, acho que milhões de vezes. Pediu, pelo amor de Deus, para você estar aqui. Então, não julgue pai e mãe. E não diga a eles que você não pediu para nascer. Que você realmente pediu. E pediu além de tudo. Exatamente aquele pai e aquela mãe. Porque sabia que seria uma grande contribuição para seu espírito, muitas vezes rebelde até. Tá? Então, sai da solidão, entra na solitude, contempla o mundo, contempla as coisas de uma forma diferente, né? Que é maravilhoso. Deixa eu ler um comentário da querida Márcia aqui. Eu amo quando essas meninas entram e fazem esse comentário. Estou passando por uma fase crítica de ansiedade e pânico. Por exemplo, quando recebo visitas e clientes, tenho crises de ansiedade e só consigo me conter após alguns momentos. Porém, de outro lado, sinto paz em ficar sozinha, cuidar do jardim, olha que lindo, cuidar das minhas cachorras. Isso me traz calma, então estou calma. Poderia me esclarecer? Lógico, Márcia. E com muito amor e com muito carinho. Márcia, deixa eu te falar algo que eu atendo inúmeras pessoas exatamente com esta questão. Eu vou até ficar mais pertinho assim para responder para vocês. Eu amei essa pergunta da Márcia. Meus amores, a Paulinha falou agora que também está estudando a questão dos irmãos extraterrestres. Então, vou contar uma coisa para vocês. O plano Terra, Márcia, está assim, ó, no estalar de dedo, passando por transformações e uma evolução muito, mas muito rápida. Muito rápida. Nós tivemos a semana passada, com a ressonância Schumann, que é de 7, ela estava 90. O que é uma ressonância Schumann? São os flashes solares que vêm para o plano Terra. E isso está acontecendo para que ocorra a evolução da Terra. E a evolução nossa. A evolução nossa. As nossas células, o nosso corpo, é feito de carbono. E o objetivo é fazer o quê? Transformar este carbono no cristal.
começar a sutilizar o nosso corpo, as nossas células. Então, este processo todo desses flashes solares, olha, gente, juro, agora me passou aqui. Esse é um tema que eu não gostaria de estar comentando assim, numa rede social, porque muitos podem me achar meio doidinha, tá? Mas não tem problema. A pergunta da Márcia, a colocação da Márcia, requer esse esclarecimento, tá? Não vou me aprofundar, mas vou procurar dar um conteúdo que seja realmente acessível a todos. Então, o que acontece? Com esses flashes solares, nós vamos sutilizando, o nosso corpo vai passando por um processo. Muitas vezes dá um cansaço, muitas vezes pode dar um desânimo. No outro dia você pode levantar super, mega, alegre, feliz. É aquela alegria sem causa, onde você chega, olha para as coisas e diz assim, nossa, mas eu estou com uma gratidão no coração, uma alegria tão grande, uma satisfação, mas não aconteceu nada de diferente. Não aconteceu nada de diferente, mas eu estou tão bem, eu estou tão feliz. Então, este processo é uma adaptação nossa gradativamente. Percebe que, na sua colocação, você disse assim, me sinto tão bem com os meus animaizinhos e com minhas plantas. Eu posso dizer para você que eu também. Eu sinto extremamente feliz com os meus animaizinhos aqui, com as minhas plantas. Muitas vezes, se você chegar aqui, como naquele filme, A Profecia Celestina, eu estou conversando com as minhas plantas. Eu estou agradecendo elas. Terça-feira, por exemplo, foi um dia em que, no período da manhã, eu acabei não atendendo o WhatsApp, porque eu não tinha pessoas no período da manhã, e também o período da tarde eles remarcaram. Eu fiquei o dia todo sem olhar o celular, fui olhar à noite, e replantando e plantando as nossas plantinhas aqui. Então, Márcia, não fique chateada. Você está num processo de evolução. Eu posso garantir para você. Quando chega algumas pessoas, comece a perceber, dentro do seu coração, que não são todas as pessoas, quando chegam, que você se encontra nesse estado assim de ansiedade, de não saber como solucionar, a conversa não bate, aquela coisa que não flui, não se sente bem. Entende? Mas não são todas. Perceba isso, não são todas. Aí você vai começar a olhar para a área dentro de si e perceber em que vibração você está tendo, qual o seu grau de vibração. É muito fácil de você saber isso. Eu estou pensando crítica, julgamento, cobranças, autocobrança, estou me autopunindo, estou me julgando. Quando você perceber que nada disso está ocorrendo dentro de você, você percebe também que você não está fazendo isso com as outras pessoas. E todas aquelas que chegam a você nesta postura, o seu corpo já não aceita mais. Seu campo de energia aqui não aceita mais. Tá? Olhe que você está realmente acompanhando esse desenvolvimento do plano Terra. E isso não é solidão. Isso é um processo de solitude até. E que pode dar essa solidão.
quando você se vê realmente no meio de pessoas, e aí a distância confortável fica melhor. E essa distância confortável é um dos ensinamentos de Barras de Axis. Só que eles diziam que isso, diziam, né? Parece que muita coisa está mudando também, que essa distância confortável não poderia ocorrer. Sim, ela pode ocorrer. Quando você atrai os clientes certos, as pessoas certas, sabe? É o seu campo de vibração que faz isso. Aquelas pessoas que serão uma contribuição, outras não. Então, isso fica muito bonito. Espero ter contribuído. E gratidão pela pergunta. Gratidão pela colocação. É muito lindo. Diz aí para mim se ficou alguma dúvida. Se ficou, a gente responde. Tá? Então, vamos caminhando e dizendo a vocês, estude mais um pouco, gente. Vão pesquisar um pouquinho para vocês perceberem o quanto de evolução nós estamos tendo, o quanto é importante esta solidão e até esse momento de reclusão. Tá? Cientificamente, eles recomendam que as pessoas com uma certa idade não fiquem sozinhas. E eu posso dizer a vocês que é muito gostoso você ficar sozinho com vocês, Senhor. Eu me sinto muito feliz, às vezes, nos domingos, quando eu me vejo curtindo todos os meus bichinhos, todas as minhas plantas, e sabendo que eu pertenço a tudo isso. E não é como a gente trabalha, muitas vezes, nas constelações, a questão do pertencimento. Tá bom? Vamos distinguir bem solidão, solitude e a questão pertencimento. Eu que agradeço. Ah, que bom. E me fez ver por outro lado. Observar mais sobre o assunto. Sim, Márcia. Vai observando você, vai observando em que grau, né, a frequência energética que você está vibrando e o quanto tudo isso está fazendo bem para você. Isso é importante. A Larissa está perguntando, eu preciso aprender a ser sozinha, mas por onde começar? Que legal. A primeira coisa que você aprende a ficar sozinha com você mesmo é através das meditações, tá? Os processos de meditação te traz esta paz de espírito, esta forma de você olhar para dentro de você. Ó, que gostoso. Sentir a sua respiração. E não respirar raso, respirar fundo, tá? Então, o processo de meditação começa a te trazer essa paz. O entendimento de que você é a pessoa mais importante do mundo. E que você está aqui neste mundo porque tem um objetivo, tem um propósito de vida, tem pontos importantes para você contribuir aqui. Mas para você fazer esse processo de contribuição, em primeiro lugar, você precisa o quê? Se autoconhecer. Acalmar a mente, acalmar o coração, elevar a sua frequência. E você faz isso, a meditação é algo fundamental. Ah, Meire, mas eu não consigo ficar assim. Oh, não há necessidade, gente. Já foi o tempo. Se você consegue fazer essa meditação, estilo budismo, sentado, tudo bem.
Eu não consigo. Eu não sei até agora, os que conseguem fazer esse processo de meditação são as pessoas que eu conheço, que frequentaram a universidade da UNENES, né, na Índia, vão pelo menos uma vez por ano para a Índia para fazer esse trabalho lá dentro de meditação. Mas esses são pessoas que estão se dedicando extremamente a esse processo. Eu, com sinceridade, ainda não consigo. Não vou dizer para vocês que eu não vou fazer, porque nada você exclui. Mas eu prefiro a meditação, onde você faz 108 vezes os mantras, e quem precisar eu mando todos, também sem problema nenhum, que não passa do quê? 5 minutos, 10 minutos. Ou você pode fazer aquela meditação que o mestre Sandro também orientou, é uma meditação de 3 minutos. Você pode fazer essas meditações de manhã, pode fazer à tarde, pode fazer à noite, e que é uma meditação onde você inspira e expira. Inspira em 4, ou seja, inspira, segura, no seu tempo você solta, esvazia tudo, segura, no seu tempo você inspira novamente. Então, esse processo te traz paz. O processo de essa meditação, que é a meditação também de quem pratica yoga, os yogis recomendam muito a questão da meditação, que é o autoconhecimento. E as meditações, elas vão o quê? Irrigando o nosso cérebro e trazendo mais oxigênio para as nossas células, para o sangue, né? Levando tudo isso, o prana, para o nosso corpo e trazendo o equilíbrio necessário. Essa é uma grande recomendação que eu faço. Comece a praticar. Pratique uma meditação pelo menos de 3 minutos. Comece com 3 minutos. Não brigue com o seu corpo. Depois, se você conseguir 5 minutos, com respeito a ele, você vai indo. Então, gradativamente, você vai aumentando esse processo de meditação e que não precisa passar de 10 minutos, mais ou menos. Porque o pessoal anda na correria. Então, os que tiverem o tempo necessário, pode fazer até mais. Mas para quem não tem tempo, faça a meditação de 3 minutos. Tá bom? Mais alguém, Ana? Não? Espero ter respondido também a Larissa, tá? E gratidão a todos vocês por estarem aqui presentes, por vocês comentarem, por vocês compartilharem essa live com mais pessoas. É importantíssimo para nós que vocês compartilhem, curtam, deixem seu like, porque as plataformas só entendem dessa forma, tá bom? E assim a gente vai encerrando com muito amor, com muito carinho, essa noite maravilhosa, né? Graças a Deus, o friozinho parece que vai querer vir, né? E aí a gente consegue descansar um pouco mais, tá bom? Beijos, Márcia, fiquei extremamente feliz com a sua presença, com a presença da Ana Paula, com a presença de todos que estão aqui, mesmo aqueles que não quiseram comentar, mas eu sei que estão assistindo quietinho, né? Outros que compartilham depois, o pessoal do Instagram, que a Ana está acompanhando aí muito bem, minha gratidão imensa. E na terça-feira nós estaremos aqui com nossa live de envio de reiki. Beijo, gente. Um excelente final de semana para todos. E entenda de vez.
Todos nós pertencemos a esse sistema. E esta solidão, no meio da multidão, muitas vezes, a forma com que você se afasta é bem melhor. Não confronte energia, não. Tá bom? Deixa eu ver aqui que tem mais alguém que está aqui comentando. Eu que agradeço, Ana Paula. Beijo no coração, gente. Até.